Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldo-Schubert, editora FEB. A necessidade da reforma interior. Alguém tem dúvida? Não, né? A maioria de nós achamos, às vezes, que as coisas se resolvem no passo de mágica. Como aqueles desenhos que a gente assistia do Pica-Pau, que o jacaré colocava ele lá dentro do forno, botava na temperatura máxima, aí o jacaré conseguia sair, ninguém sabe como, botava o rabinho do jacaré para cozinhar e dava para o jacaré morder. Bom, na vida real nós sabemos que isso é quase impossível. Então nós temos que fazer as coisas acontecerem com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, porque cada um de nós estamos dentro de um processo de adaptação a essa vida que nós estamos vivendo, a essa condição de vida que nós estamos enfrentando. Portanto, tenhamos a consciência da nossa responsabilidade a fazer, das nossas atitudes que nós temos que tomar, para que a gente possa construir um mundo melhor, um mundo de mais paz, de mais integração, de mais responsabilidade entre todos nós. Vamos ver o estudo que a Sueli faz sobre a necessidade da reforma interior. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Cada um de nós carregamos em nós mesmos o foco, o ponto de atração daqueles espíritos inferiores que vêm assediar nossa vida, que vêm atormentar nossa existência. Até que venhamos a despertar para novos valores, venhamos a tomar consciência das nossas responsabilidades e dos nossos entendimentos. Aí está no Livro dos Espíritos a questão 479. Olha como que é importante nós entendermos isso aqui. Indispensável que o obsediado faça sua parte. Aquilo que é necessário destruir em si mesmo, que cria a atração do espírito mal, do espírito inferior. Então, a maioria de nós não gostamos de olhar para dentro de nós mesmos. A maioria de nós temos uma dificuldade enorme de olhar para nosso coração e falar: eu errei aqui, eu errei ali, eu errei lá. Então, todos nós queremos uma saída mágica, uma saída que venha nos fortalecer sem que a gente tenha que mexer um dedinho para mudar alguma coisa. E quanto temos que mudar nossos sentimentos, nossas posturas de cada dia, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Um mal existente há muitos anos, há séculos mesmo, não se resolve de súbito. Procedimentos enraizados e que se perdem na poeira do passado não se consegue modificar repentinamente. Então, muitas das vezes, nós carregamos hábitos, tendências, todas essas mazelas que carregamos, não vai sumir porque nós tomamos uma atitude no estalar de dedo. Nós temos que modificar gradativamente com as nossas atitudes, com o nosso parar, feche os olhos, reflita. O que eu fiz de bom hoje? O que foi que eu errei? Onde eu errei? E assim, nós vamos errar várias vezes, lógico, mas cada vez nós vamos tendo aquele segundinho, aquele milésimo de segundo para falar: opa, vou parar por aqui, não vou terminar o assunto. Então, como nós vamos nos construir, como nós vamos nos edificar e como nós vamos nos trabalhar em nós mesmos para que as forças do bem possam vir em nosso auxílio, possam vir para nos fortalecer, para nos encaminhar para as realizações sublimes do bem. Lembrando que muitas das nossas tendências são enraizadas por séculos e até milênios. Nós estamos na Terra ou viemos para a Terra por causa delas e ainda não conseguimos vencê-las. Vencê-las é a chave para o nosso sucesso. Mas como nós vamos vencer as nossas tendências a nós mesmos se ainda gostamos de determinadas atitudes que tomamos? Olhando para nosso coração, refletindo sobre as nossas atitudes e tomando atitudes e ações positivas, coerentes e compatíveis com as nossas necessidades. Essa dificuldade é comum tanto ao obsediado quanto ao obsessor. E nas almas em conflito, que se debatem no emaranhado de compromissos do pretérito, mais difícil se torna a assimilação de novos hábitos que modifiquem conceitos e até, mais ainda, sentimentos. E aqui, quem já leu os livros do Rochester, na maioria deles que conta a saga dos espíritos egípcios,
praticamente todos os livros, tem lá o casal que, em o livro O Faraó Meneftar, o rapaz se chamava Pinehas e a mulher Esmaragda. Esse casal se autoperseguem por milênios. Um mata o outro mata o outro, um mata o outro mata o outro, um sabota o outro sabota o outro, e sempre, quando reencarnam, fala assim, a gente vai se encontrar, vai estabelecer um relacionamento de paz. Mas o sentimento da última vida, daquela traição, daquela sabotagem, fica. Aí o sabotado dá o troco. O outro não aceita, toma uma atitude extrema, ou de separar, ou de fazer outra sabotagem, de matar um ao outro. São condições que nós criamos, são condicionamentos que nós criamos, que pode nos levar a estagnar por milênios. Portanto, a necessidade de nós nos melhorarmos, a necessidade de nós adotarmos padrões mentais, de centrar e pensar assim: não tenho necessidade de me vingar de ninguém. Principalmente se for fato de outra vida, para que eu vou me vingar? Eu não tenho necessidade de fazer sabotagem com ninguém, principalmente se for devido a um sentimento de outra vida, de outra existência. Faz-se necessário começarmos a tomar atitudes que façamos por onde resplandecer a luz do amor. E só conseguiremos resplandecer a luz do amor se angariarmos amor. Quem angaria amor não vinga, não trapaceia. Somente assim nós vamos conseguir vencer esses preconceitos, essas tentações, essas tensões. Ainda precisamos entender a necessidade de mudar sentimentos. Qual o sentimento que eu tenho diante de uma cena de violência? Qual o sentimento que eu tenho diante de um relato de uma cena de violência, diante de um filme de violência? Qual o sentimento que eu tenho enquanto eu vejo uma pessoa passando fome? Qual o sentimento que eu tenho enquanto eu vejo uma pessoa ganhando na Mega Sena? Então eu tenho que corrigir esse sentimento. Adequar esses sentimentos aos padrões do Cristo. Isso é reforma íntima, isso é reforma interior. Mas é muito difícil, é quase impossível. Se fosse fácil, não estaríamos mais aqui, que já teríamos conseguido isso. Talvez nessa encarnação é a primeira que nós estamos ouvindo falar em reforma íntima. Talvez essa encarnação seja a primeira que nós estamos estudando o Evangelho e pensando assim, onde eu me enquadro aqui para me aperfeiçoar? Talvez essa seja a primeira encarnação que nós estamos tentando seguir o Cristo. Por isso, a necessidade de olharmos para nossos atos, nossas atitudes e nossos sentimentos e saber o que nós pensamos, com que sentimentos nós pensamos. Eis a questão. Hábitos de ódio, de revolta, de vingança, condicionamentos de modos de proceder egoísticos e cruéis, sentimentos que foram cultivados durante séculos somente se transformarão no momento em que, cansados de sofrer, de se machucar nos espinheirais do caminho, no exato instante em que sorverem o conteúdo completo da taça de fel, forem tais irmãos conquistados pelas forças suaves e persuasivas do bem e do amor. Cultivar os bons sentimentos. Atrair para nós os bons sentimentos. Yuri, um amigo espiritual, um dia deixou uma mensagem muito simples. Amem o amor. Amem a paz. Cultivem a paz. Sintam a paz. Vivenciem a paz. Parece tão simples, mas de muita profundidade. Porque muitas das vezes nós queremos falar de paz, aquelas 4 primeiras linhas ali estão borbulhando em nossos corações. Mas a gente esquece, e nós precisamos nos lembrar, que esta última linha é a que é importante para nós. Deixarmos-nos conquistar pelas suaves e persuasivas forças do bem e do amor. Deixar que essas energias sublimes nos envolvam. Deixar que essas energias sublimes nos impulsionem para os caminhos redentores. Fazer com que, ao longo da nossa existência, estejamos conquistando o sentimento cristão. Em cada ato, em cada atitude, em cada ação. Pois somente conquistando o sentimento cristão, somente conquistando o sentimento de amor, transformaremos-nos em seres de luz, em seres
de misericórdia e de paz. A transformação moral é, presume-se, meta principal de todo espírita. Daquele que sente dentro de si mesmo despertar em todas as potências. É a luz que se acende, o chamado que repercute, o romper dos primeiros elos que nos maniatavam no jugo das servidões inferiores. O cair das escamas é logo que se lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista. Atos dos Apóstolos 9:18. O romper dos primeiros elos que nos maniatavam no jugo das servidões inferiores. Muitas das vezes nós repetimos jargões populares, achando que estamos falando que somos fortes e poderosos. Mas na realidade nós estamos nos amarrando no toco e ficando aprisionados por nós mesmos no sol escaldante do meio-dia, de um pleno dia de verão. Mas esquecidos que, ao refletirmos no Evangelho do Cristo, muitos dos jargões que usamos no dia a dia seriam por nós, mais à frente, motivo de vergonha um dia tê-lo pronunciado. E até mesmo sentido aquele sentimento. Faz-se necessário começarmos a tomar consciência das nossas responsabilidades, a tomar consciência dos nossos sentimentos íntimos e trabalharmos intimamente para nos melhorar, trabalharmos intimamente por nos aperfeiçoar. E assim temos uma manhã de luz e de fraternidade, de paz e esperança, para sabermos construir e edificar o verdadeiro bem onde quer que estivermos. Senhor de amor e de misericórdia, tenhai compaixão dessa humanidade que ainda se deixa acorrentar no jugo dos sentimentos inferiores. Ainda se deixam carregar dentro de si mesmas uma nuvem que lhe todas as potências de luz que possam fazê-lo crescer para Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia desse mundo que ainda nem sequer se pensou ainda na transformação ética e moral de seus espíritos e seus sentimentos. Tenha compaixão, Senhor, desses pobres espíritos que se perdem no lamaçal da sua própria incompetência, da sua própria falta de resplandecer da luz, do amor, da paz e do verdadeiro sentimento que deve existir em nós. Senhor, olhai por aqueles que padecem por minutos de invigilância. Olhai por aqueles que ainda padecem por não entenderem a necessidade da sua transformação íntima, da sua transformação moral. Somente, Senhor, a observação do Evangelho faz-nos cair as escamas dos olhos, para podermos ver, com os olhos de ver, claramente os caminhos que nos conduzem a Ti. Somos necessitados do Teu amor. Somos necessitados da Tua misericórdia. Somos necessitados da Tua luz. Ó Senhor Jesus, ampare-nos, alimenta-nos com Teu amor. Ilumine-nos o coração, para que a nossa mente possa produzir os bons sentimentos que nos farão crescer e desenvolver para Deus. Emmanuel analisa magistralmente o instante em que Ananias, sob o influxo do Mestre, devolve a visão a Paulo de Tarso, alertando-nos para outras escamas que também nos revestem. Todos nós temos variadas escamas da alma, aprisionando-nos, amarrando-nos para não darmos os passos importantes para a nossa evolução. Todos nós temos aqueles entraves que não nos deixam crescer, que não nos deixam florescer, segundo as lides do amor divino, que deve sempre brilhar em nossos corações, para uma manhã de paz e fraternidade e de luz. Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros han sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos.
Mãos, pés, línguas, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sobre o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. E podemos acrescentar, da arrogância. Esse item 25 está aqui em cima, Vinha de Luz, item 149. Precisamos, pois, nos abrirmos para Deus. Aquele mito de Adão e Eva, quando olham para si e dizem, Senhor, estamos nus, é o momento que o espírito entende que ele está sobre um conjunto de escamas que o impede de trabalhar para Deus. E nesse momento ele entende então que Deus lê sua alma. E aí, no momento que o espírito entende que Deus lê sua alma, ele tem que se entregar. E nessa entrega, ele precisa saber que ele vai assumir com as suas responsabilidades, vai assumir com as suas necessidades evolutivas. E aí, ele vai estar onde se fizer necessário o processo de crescimento, o processo de engrandecimento da alma. Por isso, um grupo de milhões de espíritos são degradados de Capela e de outros planetas e aportam a Terra, como deportados. Espíritos exilados que ficarão aqui o tempo necessário para o seu restabelecimento, para compreenderem que eles precisam ser submissos à vontade de Deus. Mas, paradoxalmente, alguns espíritos, há milênios aqui na Terra, nem sequer se sujeitam a reencarnar, porque ficam revoltados de terem perdido o paraíso, ou seja, aquele mundo onde eles estavam, cheio de conquistas tecnológicas e também morais, porque eles não se enquadraram e tiveram que vir para um planeta bem inferior à Terra de 4, 5, 6, 10 mil anos atrás. E ainda permanecem por não saberem se dobrarem a Deus. O momento que nós estamos passando, no momento que nós estamos interiorizando aqui hoje, é o momento que nós temos que fazer valer os nossos sentimentos, fazer valer as nossas condições íntimas e emocionais para nos integrarmos a Deus. E essa força soberana que governa a nossa vida, essa força soberana que nos gerencia a existência, convida-nos a estarmos com o coração voltado para o bem, a estarmos com o coração voltado para as forças do amor e podermos crescer para Deus e podermos absorver a vontade das leis divinas, para que em nossos corações borbulhem o sentimento de amor, de paz e de esperança. E Emmanuel prossegue explicando que, após render-se incondicionalmente ao Cristo, Paulo entra na cidade onde iria receber a ajuda de Ananias, mas que, sendo-lhe restituída a visão, Paulo daí em diante entregar-se-ia de corpo e alma à causa do Senhor, e à custa de extremo sacrifício consegue extrair, por si mesmo, as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. E entender a mensagem de Emmanuel é entender que todos nós somos necessitados das bênçãos do Cristo. Todos nós precisamos de certos Ananias no nosso caminho para começar a abrir a janela de nossa alma para podermos fazer uma faxina interna e buscarmos as nossas forças interiores para encontrarmos esse ser sublime, esse ser que nos envolve a todo instante. Deus, a suprema inteligência, a sublime força do universo. Ao depararmos com quadros grandiosos do universo, de tantos milhões de galáxias, cada galáxia com milhões de estrelas, talvez bilhões de estrelas. Se tiver bilhões de estrelas, terá trilhões de planetas e satélites. E as vidas pulsando em cada um deles. E nós precisaremos, então, nos integrar com a justiça divina para sermos melhores, para sermos mais bem adaptados a uma realidade transcendente, onde as forças do amor estarão sempre nos impulsionando para o bem. E sabendo sintonizar com essas forças do amor, após extrairmos certas escamas de nossa alma, trabalharmos incondicionalmente para a glória do Cristo, em nós e em torno de nós. Façamos, pois, ao longo da nossa caminhada, o momento de redenção,
porque a misericórdia divina se espera de cada um de nós, que transformemo-nos para a luz, transformemo-nos para as bênçãos do amor. E o que temos feito nós para sair de dentro de nossas escamas, que são como couraças a nos revestirem? Qual atitude nós temos tomado? Qual reflexão nós temos feito? Qual tarefa assistencial nós temos começado a ingressar para começarmos a gerar a luz que nos acenderá para Deus? De que maneira temos trabalhado para conseguir isso? A doutrina espírita nos faculta todos os meios para atingirmos esse desiderato. Já não podemos mais postergar o labor de nossa transformação íntima. Precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a sonhar. Precisamos aprender a edificar. Cada dia da nossa vida, cada momento da nossa existência, precisamos aprender a consolidar o amor e a paz em nosso coração. A cada momento da nossa vida, precisamos aprender a nos impulsionar para o bem, a nos impulsionar para as realizações que precisamos estabelecer como meta de crescimento interior, porque somente assim conseguiremos vencermos a nós mesmos. Hoje, que reencontramos a palavra do Mestre em toda a sua pureza e simplicidade nos ensinos do Consolador, agora que sentimos integralmente todo o peso de nossa responsabilidade e o quanto permanecemos até o presente, cegos, surdos, paralíticos, hebetados, soou, enfim, um instante decisivo em nossa existência multimilenar. Eu adoro aquela frase que Jesus fala para o senador Públio Lentulus: você tem 1 minuto para decidir sua vida. Você pode escolher ir para o regaço de meu pai ou ficar esperando os séculos de sofrimento para alcançar o desiderato, para alcançar a meta. Naquele momento, o Públio Lentulus tinha a chave já separada para abrir a porta do coração. Mas hipnotizado pelos poderes temporários da águia, e por sinal muito frágeis, escolhe arrogantemente seguir no mesmo barco, achando que estava protegendo o Império Romano das forças tenebrosas que tentavam invadi-lo. Mas perdeu a chance de levar a luz para todo o Império Romano. Perdeu a chance, daquele momento em diante, ser a tocha a iluminar os caminhos da humanidade. 2000 anos se passaram para que ele começasse esse trabalho. E que Jesus o abençoe nessa nova etapa para que ele seja essa tocha a iluminar caminhos de milhares de almas. Precisamos, pois, trabalharmos intimamente para a edificação do bem. Precisamos, pois, deixar que o amor flua em nossos corações, assim como fez Lívia. Integrou-se e entregou-se inteiramente ao Cristo. Silenciosamente, no silêncio do seu lar, cultivava o amor ao Cristo e aos necessitados, deixando-se imolar naquele momento extremo de dor para alguns que ficaram. E para ela foi a libertação. E alguns meses depois, lá estava Lívia, pronta para o trabalho, reunindo centenas de espíritos para engajarem na luta do bem. Os dois extremos do bom exemplo. Públio Lentulus esperou 2000 anos. Lívia Lentulus começa naquele mesmo momento a incorporar-se no trabalho do Cristo, deixando um rastro de luz e exemplo para todos nós. Aqueles que mais nos fizeram sofrer, aqueles que mais nos agridem, são para os quais nós temos a maior dívida de amor. E ela, com todo o fulgor de sua luz, começa o trabalho, amparando todos os seus algozes, começando por Pilatos, André de Georas, Semele e todos aquele grupo de espíritos, Fúlvia, Calpurnia, Cláudia. Começa a agregá-los para uma nova família, começa a agregá-los para um novo caminho, desta vez com Cristo. Ela orientando os destinos daqueles espíritos para que eles pudessem despertarem para a luz e começarem a trabalhar com outro prisma, com outro patamar de entendimento,
para conseguirem estabelecer as metas evolutivas que os levariam a crescer para sempre para a luz, a marcharem incondicionalmente para o despertar de um novo mundo dentro de si mesmos. E logicamente que muitos ainda estão na luta pelo bem íntimo, para interiorizar os valores do bem, enquanto ela, naquele momento, sob toda a sabedoria, deixar que o Cristo inundasse sua alma e seguir o caminho, perdoando incondicionalmente a todos os seus algozes, dando exemplo de como devemos agir diante das dores e das dificuldades. Talvez Lívia e Zacarias sejam os grandes exemplos de transformação que nós tivemos no Evangelho. Aí Paulo, Pedro, sim, tiveram grandes transformações, mas Lívia e Zacarias transformaram incondicionalmente, sem nenhuma situação de atribulamento para eles. Simplesmente deixaram o amor envolver suas almas. Logicamente, cada um de nós escolhemos um para seguir. A Paulo foi um exemplo de bravura para todos nós, claro, e assim eu considero também. Mas aquele exemplo de transformação íntima, com toda a pureza da alma, instantaneamente, incondicionalmente, Zacarias e Lívia. E ambos dedicam toda a sua existência a recuperar aquele grupo de espíritos. A melhor, toda a sua existência. A partir dali, eles dedicam a sua existência a recuperar aquele grupo de espíritos. E tantos outros que foram entrando no caminho deles, sendo puxados para o Cristo, sendo tentados nessa transformação para a luz do amor, da misericórdia e da paz. Somos espíritos multimilenares, necessitados dos bons exemplos do amor, para seguirmos confiantes no caminho para o Cristo, para seguirmos confiantes no caminho para a redenção de todos nós. Cansados de carregar o fardo de aflições, defrontando-nos talvez com o mais decisivo momento da nossa romagem evolutiva, é definição que de nós esperam aqueles que nos amam e nos guardam nos planos superiores da vida, no plano espiritual maior. Saibamos seguir para a luz, deixando-nos envolver por essa transformação, deixando-nos envolver por essas bênçãos que nos impulsionarão e que nos levarão a crescer em luz, entendimento, amor, solidariedade e paz. Façamos, pois, meus irmãos, dos momentos decisivos da nossa existência, a oportunidade de deixarmos-nos banhar pelas luzes que nos fortalecem a alma, pelas luzes que nos engrandecem o espírito. E assim, conseguiremos um dia alcançar a redenção dentro de nós mesmos. Não só para os portadores de obsessões declaradas, enfatizamos a imperiosa e inadiável necessidade da reforma moral, mas para todos nós, espíritas ou não. Óbvio. A necessidade de crescer para Deus, a necessidade de interiorizarmos o amor divino, é de todos nós. O convite é para todos nós. E a cada instante temos que fazer essa reflexão. Como estou lidando com as minhas imperfeições, como estou lidando com as minhas necessidades evolutivas, como estou lidando com a minha necessidade de crescer e de aprimorar meus sentimentos. A importância dos trabalhos desobsessivos, dos estudos que estamos efetuando em torno desse tema é, por isso, grandiosa, já que os primeiros beneficiados somos nós, os que estamos lidando nessa abençoada seara. Para termos condições morais de colaborar numa tarefa dessa envergadura, torna-se imprescindível que apliquemos de início em nós mesmos as lições que tentamos transmitir aos outros. Veste a carapuça. Ou seja, se nós estamos fazendo esse estudo, nós somos necessitados de melhorar. Nós talvez sejamos mais necessitados de fazer essa transformação interior. Talvez
Somos aqueles que mais necessitamos do amparo divino, fazendo o bem, trabalhando no bem, exemplificando o Evangelho de Jesus em nossos corações. Mas somos ainda frágeis, sabemos disso. Portanto, convidamos-nos mutuamente para esse grande trabalho, para essa grande transformação, para a vitória final do Cristo em nossos corações. Trabalhemos, pois, para fazermos-nos melhores. Trabalhemos, pois, para fazermos-nos seres dignos de sermos chamados discípulos do Cristo. Pois filhos de Deus todos nós somos. Mas aqueles que trabalham intimamente para se transformar, enfrentando todas as adversidades, todas as lutas interiores, sejamos aqueles que buscam edificar as forças do bem. Sejamos aqueles que buscam a transformação do sentimento que precisamos empreender ao longo de nossa existência. Afiar o daio da intuição para captarmos os bons pensamentos que intuitivamente ou inspirativamente nos impulsionem para conquistarmos a vitória sobre nós mesmos, que está no Livro dos Médiuns. A função dos espíritos é ajudar a humanidade a se melhorar moralmente. O convite que Sueli faz para nós. Aprendamos a interiorizar o Evangelho. Aprendamos a pegar a essência dos livros que Chico e Kardec trouxeram para nós. Compreendendo, também é lógico, as informações que Hahnemann colocou nos caminhos técnicos do processo de entender a alma, para que possamos crescer e aprimorarmos-nos para a vitória excelsa do bem em nossas vidas. A moralização íntima é, assim, condição essencial para a cura tanto do algoz quanto da vítima, e para a nossa própria cura. A nossa transformação moral, a nossa transformação íntima nos impulsionará para encontrarmos-nos com o Cristo, para encontrarmos-nos com Jesus em nosso coração. Façamos de nossa vida, façamos as nossas oportunidades, façamos de nós o discípulo sagrado do Cristo. Façamos da nossa caminhada um momento de redenção, não só para nós, mas para muitos espíritos que nos respeitam. E pedimos a eles que entendam a necessidade da transformação moral, da transformação íntima, para que todos juntos, de mãos dadas, de punhos fortes, trabalhando com Cristo para a transformação da humanidade para o bem. Nenhuma vitória é mais importante do que aquela que conseguimos sobre as nossas imperfeições éticas e morais. Tudo que precisamos empreender, tudo que precisamos conquistar, está dentro de nosso coração. Está no poder da transformação de nossos sentimentos, da nossa compreensão. E é por isso que nós vos convidamos. Estudem esse livro, Obsessão e Desobsessão. E entenda a importância de se praticar o Evangelho. E entenda que as nossas expressões mentais, através dos nossos sentimentos, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que falamos, daquilo que fazemos, é a nossa vida espiritual. É com quem nós estamos sintonizados. Para sintonizarmos com a luz, nós precisamos aprender a controlar nossa mente, educar nossos conflitos e evangelizar nossos sentimentos. Que o Mestre Jesus nos impulsione sempre para o bem. Aliás, isso ele sempre faz, mas que nós consigamos captar essa energia divina e caminharmos na direção do amor infinito que borbulha para nossos corações. Jesus seja sempre louvado, esteja sempre em nossos corações, impulsionando-nos para as grandes realizações do bem, do amor e da caridade. Porque a ação do pensamento, a ação do sentimento, as nossas ações mentais nos impulsionarão sempre para a grandeza de nossa alma, para a grandeza de nossos sentimentos, para restabelecer em nós as bases sagradas que nos impulsionarão para caminharmos sempre na direção do amor, da caridade e da luz. Visite o site da FEB, www.febeditora.com.br. Lá você encontrará esse e muitos outros livros que te iluminarão os corações e a mente.